Boa noite! Vamos chegando para nossa live de segunda-feira. Vai entrando, vamos chegando. Eu sou a psicóloga Flaviane Pacheco e hoje nós vamos falar das emoções e as doenças. Eu e a psicóloga Fernanda Oliveira vamos conversar num bate-papo muito gostoso. A gente vai pensar aqui, a gente vai refletir junto, falar um pouquinho sobre a relação das emoções com as doenças. Vamos chegando, vamos convidando as pessoas, vamos enviando esse aviãozinho, chamando os amigos, convidando todo mundo para participar desse momento com a gente. E vai ser muito agradável. Fê, já vou te chamar, que a gente gosta de começar tudo junto. Chegou. Boa noite, Fê. Boa noite. Tudo bem? Como estamos? Estamos bem. E você aí? Também. A gente anda faltando, né? Umas segundas aí, mas... Pois é, né? Psicólogas também precisam colocar algumas coisas em dia, né? Organizar a vida, cuidar da saúde. Exatamente. Fê, se apresente e a gente já vai começar nosso bate-papo hoje. Tá bom. Então, eu sou Fernanda Oliveira, sou psicóloga, atendo de forma online, presencial, aqui na cidade Americana, interior de São Paulo, né? E é um prazer imenso estar aqui. Eu tava com saudade de estar aqui às segundas-feiras, né? Uhum. A gente meio que pulou duas, né? Só, né, Flá? Uhum. Mas é sempre muito, muito, muito bom estar aqui para levar informação, conhecimento, já que outubro, né, é o mês que a gente fala muito sobre o câncer de mama. Mas a gente não vai falar exatamente só dele, né? A gente vai falar desses adoecimentos também, do quanto que as nossas emoções elas interferem diretamente no nesse mal-estar, nesse adoecimento do nosso corpo. Então, a gente precisa sempre estar muito atento, né, ao nosso emocional, ao nosso físico, né? Uhum. Para que isso não se torne algo pior mesmo, né? Para que isso não se agrave. Verdade. Vou só contextualizar aqui, falar bem rapidinho, né? Existem várias campanhas assim de mês e cor, né? Todos voltados para o cuidado da saúde, da conscientização. A gente começa lá com Janeiro Branco, né? Que é a conscientização da saúde mental, a importância do cuidado. Depois a gente passa pro todos os meses tem, né, uma sequência. Eu não vou lembrar todos aqui, mas vamos falar alguns talvez, né, mais que são mais conhecidos e divulgados, que é o Janeiro Branco, Setembro Amarelo, né, Outubro Rosa, Novembro Azul, enfim, todos voltados para o cuidado cuidado da saúde, conscientização e prevenção de alguma doença, né? Então é sempre importante a gente olhar para a gente, né, Fê? Então, quando a gente fala que a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões emocionais, de saúde, é importante a gente não olha só, né? Não tem um mês. A gente precisa cuidar muito da gente o tempo todo. E o quanto essas questões, né? Acho que a sua abordagem qual que é, Fê? É da análise bioenergética e terapia corporal, né? Então é Que tudo, né? é justamente isso, né? O olhar para Tudo. o corpo, Isso, né? era isso que eu ia Também, né? Não falar. A bioenergética você vai poder falar com mais propriedade, mas ela entende, se eu não, me corrija se eu estiver enganado, ela entende que todas as doenças têm um cunho emocional, né? exatamente, né?
A gente fala muito sobre as psicossomatizações, né? Mas também a gente olha para a questão genética, mas mesmo quando a gente tem uma predisposição a um tipo de doença, um exemplo, né? Usando a temática de hoje, o câncer de mama, por exemplo. Não é porque você tem na família que significa que você realmente vai desenvolver. Claro que você tem muito mais chances. Então, quando o seu emocional está bem, você está se cuidando da sua saúde mental, da sua saúde física, você dificilmente vai desencadear esse tipo de doença no seu corpo. Porque eu falo que a mente é uma coisinha muito sábia, o nosso corpo também, né? Eu já vi muitas pessoas com resistência a medicações, né? Porque tem algo ali de cunho emocional que o corpo cria essas resistências e rejeita essa medicação. Não sei se você já acompanha algum caso assim, mas eu tenho casos na família, inclusive até de pacientes que tomaram calmantes e ao invés de relaxarem, se acalmar, deu efeito totalmente contrário. Se encheram de muita energia, né? Porque é o corpo ali, tem a resistência também nesse cuidado, de talvez nessa questão do querer ser ajudado, de querer ficar bem, né? E E o nosso permitir. inconsciente se permitir, né, melhorar, até porque o nosso inconsciente, que é aquilo que a gente não tem muita consciência mesmo, a gente não tem muito acesso, ele simplesmente aparece às vezes uma dor de cabeça, na queimação do estômago, né, a pressão que sobe, né, a diabetes também que fica lá no pico. Hoje a gente fala muito da questão da diabetes emocional também, né, de quando o emocional não tá bem, ela fica lá no alto. Então, o que será que está acontecendo nesse emocional? O que está por trás também dessa emoção? Qual é a história desse corpo? Qual é a história dessa emoção? De onde vem essa raiz, né? Em que a pessoa cria resistência para não ficar bem. Isso pode estar ligado à infância, pode estar ligado, que aí você que é da sistêmica também, né, Flá, vai poder falar também, né, essa questão do sistema familiar, do quanto que a gente também herda traumas, bloqueios dos nossos antepassados. Eu falo, olha, tem tanta coisa boa pra gente herdar, às vezes a gente herda até essas coisinhas ruins, né? Lógico que a gente também carrega as potencialidades, as qualidades, não é só essa coisa negativa, né? Mas o que prejudica mesmo a nossa vida é justamente essas emoções que a gente recusa a olhar, recusa a cuidar. Então, o nosso corpo ele vai mandando vários sinais, vai liberando várias toxinas para a gente poder se ver, para a gente poder se cuidar. E se a gente não faz isso, o nosso corpo ele vai começando a criar coisas ali que muitas vezes não tem realmente cura. Né? Não tem mais o que fazer. Às vezes precisa ali de uma intervenção cirúrgica, que a cirurgia, não sei se vocês sabem, né? Mas também é algo traumático para o corpo. O nosso corpo não está preparado para receber. Então, todos os pacientes que eu acompanho que precisaram fazer cirurgia, como eu trabalho com eles? É nesse trabalho de mostrar para o corpo que aquilo é necessário, né? Que fazer até uma despedida, de repente, de um órgão que precisa ser retirado, né? Que isso acontece, porque a gente passa por um luto, o nosso corpo sente essa falta, então a gente precisa cuidar disso, o nosso corpo e a nossa mente precisa entender o que está acontecendo. Então, assim, às vezes uma simples dor de cabeça não é só uma dor de cabeça, né? Às vezes, porque eu tive um dia estressante, porque hoje tá calor. Às vezes não é isso, às vezes é o seu corpo te falando assim, viu? Me olha, se cuida, acorda. A gente não tá bem. Por quê? O que eu percebo? As pessoas normalizam demais a dor, o sofrimento. Não sei se você vê isso também, Flá, mas eu vejo muito comum as pessoas acharem que ter cólicas horríveis é normal, que isso é coisa de mulher, ter dores de cabeça é normal, né? Dor significa que algo realmente não está bem com você.
E você precisa olhar, você precisa ter esse olhar gentil e carinhoso para você. Às vezes a gente fica muito mais atento à nossa família, para quem tem filhos, então, meu Deus, né? Mas a gente também precisa se ver, entender o que essa exaustão emocional tá causando na gente. Eu vejo que às vezes a exaustão emocional é 1000 vezes mais prejudicial para nós do que propriamente a exaustão física, somente a física, né? Então, as dores são sinais de que algo não está bem. Então, precisa ser olhado, precisa ser investigado, precisa ser cuidado. Porque uma coisa pequena pode virar uma coisa grandona lá na frente, né? Então, é viver o aqui e agora, mas também pensando no futuro, né? Do que isso vai te causar, do que isso vai te trazer. Né? E cada parte do nosso corpo, né, pelo menos na abordagem que eu sigo, tem um significado, tem um sentido, tem um porquê, tem uma ação que ele pede, né? Um exemplo simples, né? As nossas mãos, né? Elas tanto fazem isso, sai, né? É só até aqui, como eu também busco e trago para mim. Exato. Né? Então, cada parte do nosso corpo, ele tem um porquê, ele tem um propósito, ele tem um significado, ele tem uma função. Uma outra parte do corpo que as pessoas normalmente esquecem são os pés, né? Os pés são eles que carregam o peso todo desse corpo e ainda nos ajuda a correr de uma situação de perigo e a caminhar para frente, né? A ir em busca. Então, todas as partes do nosso corpo são importantes e todas elas merecem esse olhar, merecem esse cuidado mesmo, né? Eu costumo dizer que nosso corpo é uma máquina, né? Nosso cérebro é a central de comando. Então, tudo que acontece, nada acontece isoladamente. Nada acontece de maneira isolada. E eu sempre gosto, Fê, de falar da importância da gente começar a olhar para isso com mais importante, tão importante, na verdade, quanto olhar para a doença, olhar para o tratamento, é olhar para o significado dessa doença na sua vida, né? Olhar para que você, o que ela está representando, né? Como você disse, vai mandando sinais. E quais sinais esses que você não está percebendo? Né? E é muito comum, por exemplo, né? Como nós trouxemos aqui a temática do Outubro Rosa, o câncer, enfim. A pessoa, ela trata aquela doença, muitas das vezes tira aquela parte, né, do corpo que não está saudável, que está adoecida, e é isso, vai, né, atropelando o processo, vai simplesmente sobrevivendo, vamos dizer assim, ao processo. Não tem a sensibilidade de parar e olhar para aquilo, para a função da doença na sua vida. E o que normalmente acontece? A pessoa vai passando de parte para parte, de uma parte para outra. Por quê? A pessoa, boa noite, quem está chegando agora, está chegando muita gente. Porque a pessoa não para olhar para a função daquela doença no corpo, né? A pessoa não para olhar o que isso está significando, né? O que isso significa? Eu sempre falo assim, né? Na sistêmica a gente não tem assim muito, como se diz, talvez muito manual, né? Mas é sempre qual é a função que a doença está trazendo. O que essa doença está querendo trazer para você? O que ela está querendo te mostrar? Qual que é o significado? O que você está precisando aprender? Então, é sempre importante olhar para isso. É sempre importante olhar mesmo. E é muito comum, né, Fê, a gente está falando aqui do câncer de mama, câncer de mama, de ovário, enfim, órgãos femininos. O que eu vou falar aqui também não quer dizer que é uma regra, né? Nós trabalhamos com muita subjetividade, mas são os órgãos de nutrição, né? Que é o nutrir, e o nutrir é feminino. Então, o que esse nutrir está querendo te dizer?
É a falta, é o excesso, né? Tá precisando nutrir, deixou de ser nutrido. Então, e por isso a importância de olhar para toda a sua história de vida, né? A gente olhar o que que isso está querendo dizer, em qual momento você deixou de ser nutrido, ou você não sentiu que foi nutrido o suficiente. Porque a gente, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, que a gente simplesmente atropele, uma hora volta, né? Uma hora o corpo para, né? Eu estava Sim. conversando esses dias com uma paciente minha super nova que teve um infarto. Eu falei, olha, e não, eu tinha falado há pouco tempo, falei, seu corpo vai parar. E não deu outra. E parou. A gente avisa, eles nem sempre escutam, mas a gente avisa. A gente sinaliza, a gente mostra, olha, tá demais, né? Será que não tá demais para você? Será que, né? O quanto que tá esse afeto, né? Porque se a gente pensa uma questão cardíaca, a gente fala do órgão dos afetos, né? Porque todo o excesso, porque às vezes o afeto a gente volta muito mais para o outro do que para nós mesmos. Uhum. Às vezes a gente espera demais, a gente falando de adultos, tá? Não estou falando de crianças, adolescentes que precisam dos adultos para dar esse suporte, enfim. Mas enquanto adultos, o quanto a gente também está se nutrindo? E é assim, outra pergunta que eu sempre faço: do que você tem se nutrido? Que tipo de coisas você se nutre? Né? E quando a gente fala da questão da nutrição, imagina assim, uma pessoa que não come. Como esse corpo fica? Ele fica fragilizado, a imunidade baixa, né? A pele já não fica a mesma, porque a nutrição não é só alimento. É a Não. gente beber a nossa água, né? É fazer a nossa atividade física, é cuidar melhor dessas emoções, dessa raiva muitas vezes, do estresse, do cansaço. Então é se perguntar, ok, do que eu estou me nutrindo? E que tipo de coisas eu quero também me nutrir? Porque enquanto vocês, né, nós, né, de modo geral, ficarmos esperando que o outro vai lá dar aquilo que nos faltou, lá atrás, lá na nossa infância, continuar falando, é culpa do meu pai e da minha mãe, né, que não me deu, mas a gente precisa também entender que os nossos pais, lá atrás, é uma geração totalmente diferente da nossa. E eles deram para nós aquilo que eles conseguiam, que eles sabiam, que eles podiam. Foi o melhor deles, pode não ter sido o melhor para você, mas dentro daquilo que eles podiam e do que eles também acreditavam, né, que era o melhor, que era o certo, eles deram, né? Obviamente há casos e casos, a gente sabe de casos de violência, né, em que os pais espancam seus filhos, a questão do abuso, a gente não fecha os olhos para isso, né? Mas aí a gente está falando de patologias também, né? De onde aí a gente psicóloga a gente vai sempre querer escarafunchar tudo, né? Tudo. De onde vem esse repertório da violência? De onde vem esse repertório do abuso? E por aí vai, né? A questão do câncer de mama, embora seja muito mais mulheres, os homens também podem ter. Né? É bem menor, né? Uma porcentagem bem pequena, mas os homens também podem desenvolver, né? A gente já está em novembro, né? Que aí vem também sobre a questão do câncer de próstata, né? Mas isso fica tema para a próxima live, né? Que a gente pode falar mais especificamente, né? Então a gente está falando muito desse autocuidado, essa autonutrição que vai para além dos alimentos que a gente ingere. A gente está falando de emoções, de afetos, de coisas que eu quero e eu não quero para mim, de coisas que eu acho que vai me fazer bem, mas lá no fundinho tem algo que tá me dizendo que não vai fazer, e eu vou lá e faço. Ah, porque eu tenho medo de fulano, beltrano me julgar. Ah, porque eu tenho medo de fulano, beltrano me deixar, me abandonar. Então quer dizer que por amor ao outro, você tá abrindo mão de si mesmo? Uhum. Por amor ao outro, você está dizendo para ele que ele pode fazer o que ele quiser contigo? É isso?
é forte, né? Quando eu faço as perguntas, até eu fico aqui, né? Pensando, refletindo, né? Exato. Assim, porque é isso, né? Porque bate também na minha história de quanto eu fui permissiva, do quanto eu ensinei os outros a me tratarem da forma como eles queriam, não da forma como eu gostaria de realmente ser tratada, porque também eu, enquanto adulta, cabe a mim colocar limite, falar pro outro, ó, ô pessoinha, já deu, né? Vai para lá, esse é meu espaço, né? E falar, aqui é meu limite. A pessoa vai se frustrar porque ninguém, até hoje eu não conheci nenhum ser humano, não sei se você conheceu, mas eu não conheci ainda um ser humano que gosta de receber um não, que gosta de ter frustrações, Exato. né? Então, tudo isso é também de você dar limites e também em busca de coisas que te façam bem. Não ficar sempre esperando que o outro vai lá te suprir. Ah, mas, meu, mas tá tão óbvio, tá tão claro isso, como que o outro não percebe? Se O tem óbvio uma tem que coisa que ser dito, né, Fê? se tem uma coisa que eu aprendi que o que é óbvio para mim nem sempre é óbvio e claro para o outro. Porque se eu digo que ele pode me nutrir de coisas ruins, coisas negativas, ele sempre vai me tratar dessa forma. Ele Exato. sempre vai me oferecer, entre aspas, o pior lado e te dar pequenas migalhinhas de algo bom dele. Mas Exato. se você concorda em receber só isso, você também está ensinando isso para o outro, porque as relações são vias de mão dupla, né? Nem sempre é só eu que faço, eu preciso do outro ali também. Então, se eu tô falando que tá tudo bem, a pessoa me dá migalhas, o outro vai continuar me dando migalhas, porque todo mundo consegue entrar na zona de conforto. Hoje eu estava numa escola, né? E foi uma das coisas que eu falei, né? Que é justamente isso. Se você não põe um limite, o outro não vai adivinhar. E o ser humano é um dos seres mais adaptáveis, que mais se acomodam às zonas de confortos extremamente desconfortáveis, né? Do quanto você se sujeita a uma situação que você sabe que está desconfortável, que você sente que não está te fazendo bem, mas por medo desse novo, desse desconhecido, você não se arrisca a tentar, a dar o primeiro passo. Porque nesses passos realmente vão ter sim pessoas que não vão ficar mais na sua vida, né? E aí bate o medo. Ai, meu Deus, eu vou ficar sozinha, solitária, ninguém me ama. Opa, pera lá. Quando a gente coloca esses limites, outras pessoas que realmente vão nos tratar de acordo com o que a gente quer ser tratado, né? À medida que eu vou me tratando melhor, eu vou atrair pessoas nessa mesma sintonia que a minha. Sim. Porque É sempre enquanto a eu também. história da aeromoça, né, Fê? A gente sempre dá esse exemplo aqui. A história da aeromoça. Sim, Em né? caso, né? Em caso de Em caso de queda ou turbulência. de turbulência, vai cair máscara, coloque primeiro em você. Então, a máscara sempre tem que ser, você sempre tem que ser sua prioridade. Porque quando você não se trata bem, você não coloca a máscara, né, do se cuidar, do auto-amor, da autocompaixão, do, né, do olhar para você, da sua importância, do seu valor pessoal. Como que a gente transmite isso para os outros? Como que a gente transmite isso para o mundo? Se eu não estou me colocando como a pessoa mais importante da minha vida, quando eu não me cuido, quando eu não me abro, eu não me permito, né? Quando eu estou permitindo só coisas negativas para minha vida, quando eu estou deixando de cuidar de mim para cuidar do outro, e as pessoas às vezes têm o hábito de confundir com egoísmo, e não tem nada a ver com egoísmo, é muito pelo contrário, né? Eu costumo dizer que é um ato de amor pelo outro, quando você se ama e quando você se cuida, porque você está amando, quando você está se amando, se cuidando, e não só nessa forma, né? Hoje é muito vendido como uma questão estética, esse autocuidado. Não, e quando você se cuida de uma maneira muito mais profunda, porque o que está por fora, a aparência, a estética, eu falo que é a última.
É a ponta do iceberg. E isso é o que as pessoas conseguem ver. Mas como que a gente está por dentro? Como estão nossas emoções? Como estão nossos sentimentos? Como que a gente está olhando para a nossa história? E não quer dizer que a gente pode não ter tido ali uma melhor história, né? Uma história de vida maravilhosa, mas como que a gente está olhando para essas dificuldades? Com com tanto cuidado, carinho e amor mesmo pela nossa história. Como que a gente está olhando para isso? A gente está se sentindo uma coitada, está sentindo pena, ou está entendendo aquilo ali que, por mais triste que possa ser, como você trouxe, né, Fê, algumas questões muito difíceis, muito duras, mas como parte da história, e não essas questões difíceis, essa história, né, dura, não é a sua história, faz parte dela. E o que você vai fazer com isso depende muito de você. Quando a gente é adulto, nós temos, né? Eu acho que é a parte mais dura de ouvir, mais difícil, mas quando a gente é adulto, a gente tem o poder de escolher o que nós vamos fazer com essas coisas. E às vezes não é fácil sozinho, e não é mesmo, né? Por isso que precisa de ajuda. Sim. E é aquilo, né? Falando da questão do câncer, o que ele causa ao nosso corpo? Ele vai corroendo tudo por dentro. Né? Se você pensar no quanto a gente remoe, né? Remoer, fica ali remoendo as emoções, as frustrações, as decepções, ali nesse constante remoer, emocionalmente ele causa a mesma coisa que um câncer faz, porque vai corroendo você por dentro, onde você pode desenvolver uma depressão, né? Linkando com o Setembro Amarelo, né? Você pode começar a não querer mais viver, né? Que é isso que o câncer faz, né? Ele vai matando tudo por dentro, né? É uma coisa de dentro para fora, né? Então, remoer, não conseguir colocar para fora, não conseguir expressar, e quando a gente não consegue sozinho, não consegue junto com a nossa rede de apoio, existem profissionais para te ajudar a lidar com tudo isso. Porque você precisa se perguntar, mas por que eu tô remoendo essa coisa que aconteceu há, sei lá, 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ou a minha vida inteira? Por que eu ainda não consegui me libertar dessas amarras do meu passado? Por que eu ainda continuo nelas? Né? O que eu preciso fazer por mim para sair dessa situação? Né? Às vezes, pessoas conseguem sair tranquilamente com amigos, com familiares, quem tem religião, na sua própria religião, se apega, né, nessa questão da espiritualidade, mas às vezes, mesmo você tendo tudo isso, não é suficiente. Um profissional, psicólogo, muitas vezes você vai precisar também de um psiquiatra, porque as medicações vai regular coisas no seu cérebro que só escuta, né, o trabalho de um psicólogo não vai ser suficiente. Por isso que a gente fala, né, cada caso é um caso. Cada pessoa, cada indivíduo que nos procura, né, enquanto psicólogas, a gente vai ter um olhar diferenciado, porque isso que eu acho fantástico do ser humano, né? Cada ser é único, né? Você vai encontrar semelhanças em outras pessoas, até físicas, de comportamento, mas exatamente como exatamente como a sua história, do seu jeitinho de ser, não existe, né? Somos únicos, né? Mas a gente precisa sim desses apoios, desse suporte, porque se a gente não procura ajuda, realmente a doença toma conta de nós. E assim, na questão do câncer propriamente dito, ele não afeta só a gente, né? Quem tá aqui na live, né? Eu já tive pessoas da minha família que foram, né, que sofreram, né, dessa doença, e o quanto impactou a família inteira, né, ao nosso redor, né, do medo, do desespero. Infelizmente, a minha avó não sobreviveu, mas a velhinha foi guerreira do começo ao fim, né?
né? Mas é porque ela também tinha, foi no estômago dela, né? Então ela tinha várias dificuldades mesmo emocionais, com a própria raiva, de digerir as emoções. Olha só, não tem como, eu tô Olha. analisando a minha avó, gente. Né? É, uma mulher, ela foi uma mulher muito forte, né? Mas ela também teve uma vida muito sofrida. Então imagina, né? A minha avó morreu com 86 anos, né? Ela é da década de 30. Como era vista a mulher naquela época? Ela foi a primeira de, acho que de 8 irmãos, né? Então ela era a primogênita, né? Ela cuidou de todos os irmãos, cuidava do pai, da mãe, né? Cuidava da casa, ia para a lavoura. O meu bisavô não deixou ela estudar, ela sempre quis muito estudar. Então imagina quanta coisa essa senhora, ao longo da vida dela, remoeu essas emoções, essa raiva, essa amargura, né, que uma vida tão dura, com tantas limitações, tantos não podem, porque a sociedade, eu penso assim, na década de 30, 40, as mulheres elas eram muito mais, não que as mulheres não continuam sendo, mas naquela época elas eram muito mais, elas não tinham direito a nada, né? Elas tinham que falar sim, senhor e pronto, né? Senão elas sofriam consequências. Então, mesmo ela batalhando muito para lidar com aquelas emoções, chegou uma hora, uma época da vida dela que ela desistiu, né? E foi um câncer super raro no estômago, não tinha mesmo o que fazer por conta da idade, e infelizmente ela faleceu, né? Mas o quanto que a minha família, eu principalmente, né? Aí eu já era psicóloga, né? Né? Eu comecei a olhar qual foi a função desta doença na minha vida, mesmo que não tenha sido em mim, mas foi com alguém que eu amava demais e continuo amando, né? Porque o amor não morre junto com a pessoa, ele continua aqui com a gente, né? O que ela estava querendo nos dizer? Qual era o papel dela? Porque se minha avó faleceu de câncer, automaticamente eu tenho uma predisposição a desenvolver essa doença também. Então eu precisei me olhar muito para as minhas amarguras, para as minhas raivas, para os meus medos, para as minhas tristezas, porque se eu realmente não cuidasse de mim, eu ia adoecer. E é uma coisa que eu sempre falo muito para minha família: olha, a gente já tem ali a predisposição. Então a gente precisa ter um cuidado até redobrado com isso, porque senão nós podemos desenvolver, né? Até mesmo a questão dos transtornos mentais, né, Flá? Às vezes a gente tem na nossa família a predisposição para ter um exemplo, uma esquizofrenia, um exemplo. Mas não significa que esse transtorno ele vai ser realmente desencadeado. Às vezes é uma situação muito específica, traumática, que desencadeia e a pessoa acaba tendo, né, a esquizofrenia. E tem pessoas que tá ali quietinho, adormecido, que nunca é desencadeado. Isso que eu acho sensacional, né? Então, todas as vezes que eu me cuido, eu também evito disparar em mim adoecimentos que são geracionais, que são hereditários, que são genéticos, são biológicos, né? Quando a gente se cuida, né, Fê, e se cura, a gente também vai curando as gerações seguintes, né? Exatamente, queda sistêmica, né? Ah, eu É, acho lindo abordar assim também. Porque é isso, né? À medida que eu vou curando em mim, nesta minha geração, eu libero as gerações futuras também. Porque além de curar a mim e curar, né, as minhas antepassadas, eu libero também as gerações futuras. É isso, né, Flá? Não falei besteira aqui não, né? é isso aí. A Então, gente gosta de dar pitaco na abordagem uma da outra, viu, gente? Então é assim as nossas cresce, trocas. né, Fê, com as diferenças. Oh, com certeza. Então, acho que assim, eu sempre gosto de, né, não por acaso, mas olha que coincidência, a minha xícara. Estamos de canecas iguais! Não acredito! Olha aqui. Deixa eu te falar, essa caneca que eu ganhei de uma paciente minha, É coisa mesmo? fofa. Tô olhando assim e falei, olha, gente, eu tô com a caneca igual da Fê.
Então, assim, né, Essa Fê? nossa conexão é formidável, Flá, eu amo. Não, até no dia que a gente não pode fazer, os motivos são parecidos. Eu acho muito engraçado. Muito. Porque a gente é aquilo que eu tava falando, né? Quando você vai ficando bem e tá se cuidando, você meio que atrai as pessoas que estão nessa mesma Dessa sintonia que sintonia. você, Exatamente. né? E É, às vezes também o que eu percebo é que às vezes a gente atrai sintonias do nosso passado para só verificar se a gente aprendeu a lição. é, É muito legal. Aí muito você fala, sério que eu me contentava com isso? mesmo. Assim, e nesse papinho aí eu não caio mais. É, eu sempre falo assim, né? Acho que a gente nunca trabalha com nada exato, né? Trabalhar com a psicologia, com o ser humano, vai ser sempre subjetivo, né? Não existe Demais. regra que vale para todo mundo, né? Mas essa eu, eu acredito que vale, que é a regra do cuidado, né? Então, se você quer, né, ter uma vida leve, uma vida saudável, se cuide. Não só do seu corpo, mas também da sua mente, né? Olhe para você com amorosidade, com carinho. Olhe para sua história. Olhe para ao menor sinal, preste atenção. Né? O seu corpo, ele não é à toa. Como eu disse, ele é uma máquina para funcionar perfeitamente. Quando ele começa a dar sinais, alguma coisa não está legal. Né? Então, e a gente, principalmente na modernidade, né, Fê, nesse momento que a gente está, de tudo tão assim exacerbado, tudo tão corrido, né, tudo tão assim. Hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente que ela me falou assim, Flaviane, eu eu estou boba como eu estou perdendo tempo com o telefone, estou perdendo a minha vida. Olha só. Então, assim, como isso é um mal moderno, né? Mas o quanto a gente não está percebendo, o quanto a gente não está percebendo que a nossa vida está passando e a gente está permitindo isso, com as distrações e tudo, né? Esses dias eu estava no consultório e falei exatamente isso. Às vezes a gente pega o celular para olhar alguma coisa, mas as distrações são tantas que a gente esquece por que nós pegamos. Né? A gente pegou o telefone para alguma coisa importante, Virou hábito, né? Virou um costume, né? né? E o que eu acho interessante também, Fai, quando as pessoas não usam o celular, elas têm abstinência. É o maior vício que a gente tem agora, né, Fê? É a dependência tecnológica. E E aí existem os acidentes, né, no trânsito pelo uso de celular, que está ali se equiparando ao uso abusivo de álcool e outras drogas, né? é, então, né, Fê, eu acho que assim, a gente sempre fala, se a gente ficar aqui, a gente vai conversando por horas, mas acho que nosso papo já foi bem produtivo. Eu deixaria essa mensagem, né? Se tem algo que você possa fazer por você, para se prevenir, é se cuidar, se olhar para você com amorosidade, com carinho e principalmente, né? Tem questão mal resolvida, resolva, né? Sim. Resolva suas questões, porque elas vão fazer muita diferença na sua vida e principalmente na sua saúde. Sem dúvidas, né? Mesmo com medo, né? De resolver, de dar esse passo, de se enfrentar, de se encarar, é aquilo que eu falo, vai com medo mesmo. Porque a coragem não tem nada a ver com a ausência do medo. As Não, pessoas mais corajosas são as pessoas que mais tiveram medo. Imagina um bombeiro para entrar num incêndio, quanto de medo ele tem, sim, né? Então, apesar do medo, é dar o passo porque você sabe que você vai ficar bem, que isso é importante para você. À medida que você está bem, a sua família, o seu entorno também gera uma qualidade. É basicamente efeito dominó, né? Eu é, percebo isso muito com os meus pacientes. Quando um começa a fazer terapia, os outros parecem que também começam a querer se cuidar. Fazer, opa, pera lá, às vezes é prima, às vezes é irmão, às vezes é marido, esposa e por aí vai, né?
Porque tá vendo que a pessoa tá ficando bem, que ela tá ficando mais saudável, que ela tá tendo mais alegria e prazer de viver, que Sim. antes não tinha. Então, opa, pera lá, então dessa fonte eu também quero tomar, né? Mas é um desafio se encarar. Porque às vezes a gente vai olhar para coisas que a gente não tem muito orgulho mesmo em nós. Sim. Mas a função da terapia é justamente você se olhar, se enxergar para essas coisas que você não gosta em si mesmo e ver o que realmente é possível melhorar, aprimorar, mudar ou simplesmente esquecer que ela existe ou não. Né? Aprender a se aceitar. Acho que o primeiro passo é aceitar que você precisa de ajuda, Sim. né? É aceitar que você não está bem e que você realmente não dá conta sozinho e não ter vergonha disso, de admitir isso para si mesmo. Porque o que eu percebo também é isso, eu tenho vergonha de falar para as pessoas que eu não sou essa mulher guerreira, que eu dou conta de tudo, que eu seguro tudo, ou esse homem guerreiro, né, que seguro tudo, né, tô ali sempre pronto a combater todos os maus, né. Então, é isso, não ter vergonha de falar para si mesmo, eu não estou bem. Já conversei com os meus amigos, já tentei acionar todo mundo da minha rede de apoio e nada está me ajudando. Então, a ajuda de um profissional é importante. E Importante. mesmo que a sua rede de apoio esteja funcional, esteja funcionando, esteja sendo legal, vai ter coisas que a sua rede de apoio não vai conseguir te Vai dar. entender, não vai dar conta. Até porque eles podem vir com falas que podem te fazer mal. Pode fazer você se sentir que não está sendo compreendido na sua dor. E o profissional tá ali mesmo para não te julgar, para não é, entrar com impor nada para você. Às vezes a gente fala, olha, eu vejo essas duas possibilidades, ou três, né? Ou quatro. E aí? Mas aí, eu escolheria sim, mas isso sou eu, Fernanda, falando. E para você, fulano? Como é para você? O que você quer? O que você acha melhor, né? Para si mesmo, aquilo que você sabe que. Porque assim, toda escolha vai gerar uma consequência, seja ela boa ou negativa. Às vezes vem as duas juntas, né? Parece que uma decisão te traz coisas boas e ruins ao mesmo tempo, Não né? dá para ter tudo, né, Fê? Toda vez que a gente fala escolha, significa abrir mão de outra. Exato, então é isso, né? Entender que, mas o que eu estou disposto a pagar, né? A arcar para ficar bem. A paz a gente não consegue assim simplesmente na good vibes. A gente precisa lutar, enfrentar, encarar. Né? Então a gente precisa ter esse olhar mesmo. Eu ia te perguntar, Flá, não sei se dá tempo, né? Porque nós duas somos falantes, né? Como você trabalha com essa temática, né, do câncer, né, do câncer, câncer de mama no seu consultório, né, na sua abordagem? Fê, sempre qual é a função da doença? Qual é a Legal. função da doença na sua família? É para regular? É para quê? É genético? Você está trazendo isso, né? Como uma herança, é, né, dos nossos antepassados? Qual é a função? Qual é a lealdade? Se a pessoa está trazendo consigo uma lealdade da família, uma lealdade de doença, né, uma lealdade de saúde, uma lealdade de infelicidade. Às vezes a gente honra, né, os nossos antepassados com essa carga negativa, né? Exatamente. Então, a gente sempre trata dessa forma, né? O que que a gente tá, qual que é o significado da doença na nossa família, né? Qual que é o significado? E o que está significando e qual que é o significado que você está dando agora, a partir disso, né? Porque E uma o que que... vez que você toma consciência, né? Boa noite, Andresa. Seja bem-vinda. A gente já está no finalzinho da nossa live, mas vai ficar gravada. Depois você assiste, comenta. Se alguém tiver alguma pergunta aqui para fazer para a gente, acho que ainda dá tempo, né? Mas é isso, né? Quando a gente traz para consciência, né? Quando a gente faz esses apontamentos, né? Essa reflexão, esse olhar, a pessoa pode ver outras possibilidades, outras funções, outros significados e cabe a cada um decidir o que é melhor para si mesmo.
né? Quando a gente fala, ah, mas eu só tô pensando em mim. Não, você tá pensando em você para estar bem para o outro. Para que este afeto, este amor, este cuidado seja algo de qualidade, seja algo saudável. Não só para eles, mas principalmente para si mesmo. Porque, como a gente já falou em outras lives, nós vamos estar conosco até o último segundo, até o último suspiro das nossas vidas. A Né? única Então, pessoa que não é passageira na nossa vida é a gente mesmo, né? pois é, então, a gente precisa sim, já que as pessoas falam que amor próprio é egoísta, então a gente precisa sim de um pouquinho de egoísmo, né? De se priorizar, de se colocar como prioridade, de se colocar, não, dentro dessas 10 pessoas mais importantes. Se eu perguntar, quais são as 5 pessoas mais importantes aqui para você? Qual delas você colocou você? Você se colocou? Você está nela? Né? Então, isso também é importante, né? Você ter esse cuidado, esse amor para com você mesmo. Porque à medida que você se ama, a qualidade do seu amor para as pessoas, a forma como você vai ajudar elas a cuidar delas, vai ser muito melhor. Muito, muito melhor. É como eu falei, quando a gente se ama, também é um ato de amor ao próximo. Com certeza. Porque, ó, quando a gente se ama, a gente se previne, né? A gente tem toda a questão do autocuidado, do se valorizar, de não se diminuir, e automaticamente a gente não faz isso com as outras pessoas. Sim, Pessoas que não se amam, elas se autodestroem e destrói o outro. Ela se prejudica e prejudica o outro. E eu sei que nem sempre é intencional, né? Nem sempre é porque você quer fazer mal, é porque de fato você não está se olhando com esse olhar de amor para si mesmo. sim. Então é aquilo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Pessoas adoecidas adoecem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, É isso mesmo. né? Pessoas bem amadas amam pessoas. Esse amor do próximo, né, Fê? É aquilo, a gente sempre vai ser, né, o promotor ou detrator da nossa vida. Sempre. Sempre, Né? sempre. Que o Sempre. nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, elas são importantes, né? Porque não adianta eu só olhar para o corpo ou só olhar para as emoções. Eu preciso dessa conexão, né, entre mente, corpo e ser, né, que é a essência que a gente fala, né? A gente, na abordagem que eu sigo, a gente trabalha nessa conexão dessas três coisas, né? Porque não adianta eu trabalhar só o eu e não olhar para as emoções e não olhar para o corpo. Ele é um conjunto, nós somos essa máquina, né? Perfeita nas nossas imperfeições, né? Que a gente tá assim, o tempo todo mudando, né? Se transformando. Então, a gente precisa se cuidar, se amar, né? E se respeitar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Exatamente. Perfeitamente perfeito. Imperfeita. Perfeitamente imperfeitas. Adoro essa frase. Então, vamos chegando ao fim, né? Obrigada a todos que entraram, que participaram. A gente nem, as nossas lives sempre fluem, né? A gente nem vê o tempo passar. Obrigada por mais uma semana. Se Deus quiser, na próxima semana a gente está aqui de novo com novos temas e que esperamos que a gente possa, né, ter alcançado e plantado uma sementinha no coração de cada um, que eu acho que é o mais importante, é o nosso propósito aqui, né, Fê? Sim, sem dúvidas, né? Então, se previna, se cuide, se ame, né? Porque se você não fazer isso por você e ficar esperando que o outro faça, talvez esse momento nunca vai chegar, né? Ninguém. Então, faça isso por você. Seja a pessoa que você gostaria de ter na sua vida, Exato. né? Esse pensamento ajuda muito. Ótimo. Exatamente, Fê. Obrigada. Obrigada, Boa noite. com saudade. Então, espero que semana que vem esteja tudo em ordem Tudo conosco, né? Porque a gente tem uma sintonia até é para os imprevistos da vida, né?
e a gente possa estar aqui trazendo um tema bem bacana para as pessoas. E se vocês quiserem que a gente traga algum assunto, algum tema, coloca lá na página da Flá ou na minha, né? Coloca nos comentários dessa live que a gente vem e traz para vocês também, tá bom? Muito prazer para todos. Hoje eu vi carinhas novas, né, por aqui. Então, sempre um prazer estar aqui com você, Flá. Muito obrigada. Obrigada, Fer. Boa noite. Boa noite.